Olá, 23 de outubro de 2019, Bom Dia Maranhão está começando aqui pela TV Difusora e vamos conferir alguns destaques desta quarta-feira. Pedido de interdição do terminal de integração da Praia Grande chama a atenção para as condições dos outros terminais de ônibus em São Luís. A Semana de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça é realizada na cidade de Caxias. Mercado de moedas virtuais, mesmo novo, vem atraindo cada vez mais investidores. Aprovado pela Câmara Federal o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o uso da base de lançamento de Alcântara. Universidade Estadual divulga gabarito preliminar da primeira etapa do processo seletivo de acesso à educação superior, o PAES 2020. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima a contratação de 91 mil trabalhadores para o período de festas de fim de ano. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Você ficando muito bem informado aqui conosco, agora 7 horas em ponto, 7 em ponto, começando o Bom Dia Maranhão, apenas começando. Você ficando muito bem informado até as 8 horas da manhã, a gente trazendo as principais notícias, as principais informações de todo o estado do Maranhão, falando sobre trabalho. A gente vai falar sobre a oportunidade de emprego hoje, período de final de ano chegando, quase 100 mil trabalhadores devem ser contratados para a área do varejo. Vai ter também daqui a pouco a participação de Silva Alves, John Coutrinho falando, tiveram acordos importantes aí, discussões, debates importantes no Congresso Nacional. Você também vai acompanhar que o deputado federal maranhense vai se afastar para tratamento de saúde, vai se afastar do mandato para tratamento de saúde. Acordo de salvaguardas também, discussão avançou em relação a essa questão do acordo de salvaguardas envolvendo a base aérea de Alcântara, assunto de extrema importância para o país e fundamentalmente também para o estado do Maranhão, já que o centro de lançamento se encontra aqui no estado, no interior, no município de Alcântara. Também avançou a questão da votação do texto da reforma da Previdência no Senado Federal. Tem também a questão do Outubro Rosa no interior do estado, ações acontecendo ainda aqui também na capital São Luís. Programa recheado de informações, como todos os dias, e você sempre ficando bem informado aqui pela TV Difusora. O Bom Dia Maranhão apenas começando. Mas olha, agora 7 horas e 2 minutos, a gente começa com uma informação importante de mais uma operação da Polícia Civil. Foi deflagrada na madrugada já de hoje para cumprimento de mandados de busca e prisão também contra membros de uma facção criminosa na região da Vila Maranhão e pegando também outros bairros ali da Estiva, na zona rural aqui da capital maranhense, na zona rural de São Luís. Quem traz essas informações ao vivo é a repórter Nice Ribeiro. Muito bom dia, Nice. Oi, Eduardo, bom dia para você, bom dia a todos. A gente vai mostrar agora que 5 pessoas já foram presas nessa operação. São 7 mandados de prisão para serem cumpridos e a operação está acontecendo aqui na Vila Maranhão e também na Estiva. A gente vai conversar com o delegado Carlos Alessandro, que é superintendente de Polícia Civil da capital. Delegado, qual o crime aqui que essas pessoas cometeram? A Polícia Civil, na manhã de hoje, deflagrou a Operação Desmonte com a finalidade de desarticular uma associação criminosa especializada em vários roubos que aconteceram, especialmente nos bairros da Vila Maranhão e também Estiva. Esse grupo é suspeito da prática de aproximadamente 30 roubos num período correspondente a 6 meses, segundo foi catalogado pela Seccional Sul, através do delegado Paulo Arthur, que coordenou as investigações que culminaram na prisão desses indivíduos. Então, a Polícia Civil, através da SPCC, contando com o apoio operacional da Superintendência de Polícia Civil do Interior e também do GRT, que é o Grupo de Resposta Tática, conseguiu dar cumprimento a esses mandados de prisão e também de busca e apreensão. E na oportunidade foram presos Justino Raimundo Viana II, conhecido como Pacamão, Allen Tailan Lopes Baldez, conhecido pela alcunha de Bracinho, Igor Micael Soares da Silva, Fernando José Melo da Silva e Val Cleiton Silva. Essa investigação já vinha sendo feita há quanto tempo? Isso, esse trabalho investigativo vinha sendo realizado há cerca de 3 meses pela Seccional Sul, coordenado pelo delegado Paulo Arthur, justamente com a equipe que compõe essa seccional. É importante que, graças a Deus, conseguimos tirar de circulação, tiramos do convívio social o grupo criminoso que vinha assolando esses 2 bairros. Inclusive, cabe destacar que eles empregavam o terror durante suas ações criminosas. Várias vítimas foram constrangidas, especialmente caminhoneiros que trafegavam pela BR-135. Tá certo. A gente vai conversar também aqui rapidamente com o delegado Paulo. Delegado, algum material foi apreendido? Não, a gente não apreendeu. A gente cumpriu o mandado de prisão preventiva, tá certo? E vamos continuar ainda com a operação. É só o começo, né? Essa operação ela vai se estender até que todos os envolvidos nesse crime sejam presos
E a gente quer dar segurança e paz para todas as pessoas, caminhoneiros, donos de postos da Vila Maranhão e da Estiva. Qual que era o foco do grupo nesses assaltos? Eles assaltavam empresas, né? Assaltavam postos de combustível, caminhoneiros, o que eles encontrassem na frente que eles pudessem pegar pertences e dinheiro, eles agiam, né? Em alguns casos, teve um caso que eles atiraram por pura crueldade, depois de um segurança rendido, eles deram um tiro na cara desse segurança. Graças a Deus ele não morreu, né? Mas daí a gente vê o grau de crueldade, sem motivo algum, ele já estava rendido, né? Então a gente está batendo forte nesse pessoal aí, vamos conseguir prender todos eles. Certo. Existe também a investigação acerca de um homicídio, né, que pode ter sido cometido por uma dessas pessoas, pelo grupo criminoso, na verdade. Então, as outras informações a gente mostra no Hora D, ao meio-dia. Eduardo. Ok, obrigado nisso pela sua participação. Trabalho aí da polícia, que já resultou na prisão de várias pessoas, como eu disse, nessa área aí da zona rural de São Luís. E mais detalhes sobre essa operação, agradecendo também aos delegados que participaram conosco aqui do Bom Dia Maranhão, passando mais informações, mas mais detalhes ao longo da nossa programação, com certeza no Hora D. Agora 7h06, com a interdição parcial do terminal de integração da Praia Grande, usuários do transporte público estão tendo dificuldades de embarque e desembarque nos ônibus que circulam pelo terminal. A reportagem é da Dice Ribeiro. Final do dia e a cena típica do terminal de integração da Praia Grande é essa. E desde ontem, outra cena também vai passar a ser corriqueira. Gente descendo fora da plataforma, engarrafamento na entrada do terminal e muito mais gente em um espaço menor. 2 plataformas foram interditadas desde as primeiras horas desta terça-feira. A decisão foi baseada em um laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. O usuário vai sofrer com essa situação. Chega o inverno, como é que eles vão se atar dessa situação aí, desagradável? E que essas 2 que foram interditadas, se você for ver as outras, não é diferente, é igual. Este vídeo cedido pelo Sindicato dos Usuários do Transporte Público mostra alguns locais com sinais visíveis de deterioração. O terminal da Praia Grande foi construído em 1996, é o mais antigo da capital. E desde então, nunca passou por uma reforma. Quem precisa utilizar o terminal todos os dias teme que o pior aconteça. A gente sente como um dos usuários, a gente pode ser uma vítima, né, também. Então é importante que as autoridades tomem as providências cabíveis para evitar danos mais sérios à população, né? Fica difícil pra gente, né, até ter acesso, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né, bem grave. Então a gente fica na mercê, né, de qualquer acidente acontecer. Uma decisão liminar da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís estipulou que as empresas consorciadas, responsáveis desde 2016 pela reforma nos terminais, realizassem as adequações num prazo máximo de 120 dias. Pois é, o terminal da Praia Grande aí, que enfrenta todo esse tipo de problema, ele foi construído ainda em 1996, é o terminal mais antigo aqui da cidade, aqui da capital maranhense. E são mais de 20 anos, né, de construção e nunca passou por uma grande reforma. O pedido de interdição do terminal da Praia Grande chamou a atenção para as condições dos outros terminais também de ônibus localizados aqui na capital São Luís. São várias as falhas e sobram reclamações. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. No terminal da Coama, a situação não é muito diferente. Na via por onde os ônibus entram, os buracos já começam a surgir. Em alguns pontos, devido à ação do tempo e sem a manutenção adequada, as calhas de drenagem já nem existem mais. Isso sem falar das estruturas metálicas que sustentam o telhado, já bastante enferrujadas. Além do terminal da Coama e o da Praia Grande, que foi parcialmente interditado nesta terça-feira, usuários do transporte público confirmam que todos os terminais da capital apresentam sérios problemas. Transtornos que vão desde a estrutura até a acessibilidade. Alaga tudo, aí parece os ratos, barata. É mesmo. No período de chuva a situação aqui se agrava? Sempre. Todo inverno é um transtorno aqui, pegar um ônibus. Tem goteira no telhado das plataformas? Todos os terminais, não é só esse aqui não, todos os terminais. Mirlena já está no 9º mês de gestação e tem sentido na pele as dificuldades que é toda vez que precisa descer ou subir de um ônibus dentro do terminal da Coama. No ônibus a gente não tem uma opção, às vezes, de ficar na frente. E aqui, por exemplo, eu vou ter que passar de qualquer forma na catraca.
Alguns ônibus para subir e para descer também a estrutura é muito ruim. Às vezes para descer de alguns ônibus não tem. A altura do ônibus para a altura da calçada é um pouco complicada. As discussões em torno dos terminais de São Luís já estão ocorrendo na Vara de Interesses Difusos e Coletivos. O próprio juiz é quem informa que as negociações entre os consórcios responsáveis pelos terminais e a Prefeitura de São Luís para a manutenção desses espaços já estão avançadas. A notícia de interdição do terminal da Praia Grande pegou de surpresa o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. No terminal da integração da Praia Grande, a situação é mais complexa porque o terminal é muito mais antigo e tem muito mais problemas que os outros. Então, nesta primeira audiência de conciliação, realizada no dia 17, ainda não chegamos a bom termo, embora já tenha uma decisão liminar proferida por mim e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Segundo ele, a interdição total, como inicialmente foi anunciada, só iria causar prejuízos à população. Se eles não podem entrar no terminal, eles seriam obrigados a descer fora do terminal e pagar outra passagem. Existe, inclusive, a possibilidade de que seja agendada uma outra audiência de conciliação na próxima semana e é possível que nesta audiência nós consigamos finalmente chegar a um acordo e encerrar definitivamente esse processo e acabar com essa celeuma em torno desse problema dos terminais. Com certeza, que o problema seja resolvido do terminal da Praia Grande, só alguns destaques, algumas informações que devem ser repassadas envolvendo a questão do terminal da Praia Grande. Está marcada, prevista uma inspeção para ser realizada amanhã e dependendo dessa inspeção para se ver de fato o que está acontecendo, quais são as dificuldades, os problemas. Alguns são visíveis, né, mas para identificar minuciosamente quais são os problemas que podem ser identificados lá no terminal da Praia Grande para que se possam tomar providências e a sociedade, os usuários de transporte público, os rodoviários que trabalham no local, as pessoas que trabalham lá esperam que sejam tomadas essas providências no terminal da Praia Grande. No terminal da Coama e também no terminal Coab Quatrac, as negociações já estão bem avançadas, já existem acordos aí para a reforma. Os consórcios, no caso aí as empresas, vão cuidar da questão da cobertura, dos pilares, da estrutura de banheiro, prevenção de incêndio e a Prefeitura de São Luís aí da questão do recapeamento asfáltico, tanto na parte interna dos terminais, Coab, Quatrac e da Coama e também no entorno desses terminais. A gente espera também que avance para os outros terminais, assim como da Coama, também da Coab, para o terminal da Praia Grande, que esses problemas sejam sanados. Agora, 7 horas e 12 minutos, na cidade de Caxias está sendo realizada a semana de conciliação do Conselho Nacional de Justiça. A expectativa é que a meta de atendimentos de 2018 seja superada. A reportagem é de Franciane Araújo. Tudo indica que em 2019 a meta será superada. O sistema gratuito é oferecido por um núcleo de conciliação instalado neste centro universitário. Nós primamos a conciliação, então fazemos todos os esforços e essa parceria é mais um esforço para que a gente consiga conciliar e para que a gente consiga também, de certa forma, retirar uma carga excessiva do próprio tribunal. A Semana Nacional da Conciliação é uma ação criada pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem como objetivo diminuir de forma consensual o maior número de litígios. E serão as demandas judicializadas que tramitam na terceira vara civil, mas também terão as demandas pré-processuais agendadas pelo próprio Sejusc. Foram agendadas para essa edição da Semana de Conciliação mais de 40 audiências. Na pauta, serão discutidas ações de alimentos e investigação de paternidade. E essa parceria só vem acrescentar e a estreitar os laços, né? Nosso objetivo é resolver a maior quantidade de demandas possível, né? E assim ajudar as partes a resolver os seus conflitos. E o mercado de moedas virtuais, mesmo novo, vem atraindo cada vez mais investidores. Mas você sabe o que é Bitcoin? Confira na reportagem de Jaqueline Teixeira. O Etnan é estudante de Direito, tem 21 anos e já é um investidor. Ele está no ramo há 1 ano e meio e aos 6 meses já viu lucro no investimento. Mas o local que ele investe não é muito conhecido, mesmo estando no mercado há 10 anos, o Bitcoin. Qualquer corretora, você cria uma conta, bota no Google mesmo, corretora de criptomoeda Bitcoin, faz um TED para ela e lá você compra a moeda em si. Você pode comprar um Bitcoin, pode comprar R$10 de Bitcoin, pode comprar R$5.000 em Bitcoin, quanto você quiser.
e aí você vai deixar lá rendendo, entendeu? É só isso, você vai deixar rendendo. É um investimento a longo prazo, não é a curto prazo, é algo para você deixar como se fosse uma poupança, assim. Para se ter uma ideia, um Bitcoin equivale em média a R$32 mil e para utilizar suas moedas será gerado um código como uma assinatura digital que vai ser verificado e a transação será aprovada dentro de alguns minutos. Existem várias carteiras de criptomoedas no mundo, várias. E nelas todas o Bitcoin tem um preço que oscila. Tipo, oscila de 3 mil a 5 mil reais de uma tal para outra. Salman também é um dos investidores desse mercado virtual aqui em Imperatriz. Ele destaca que apesar da popularidade que essa moeda vem ganhando, esse mercado ainda é novo e por isso é preciso ficar atento. A base do sistema Bitcoin é a criptografia e é ela que garante que o sistema funcione e que todas as transações sejam realizadas de forma segura. Muitas das vezes as pessoas procuram um caminho mais fácil, porém sem conhecimento. Então, o meu real intuito é passar informação e conhecimento para as pessoas. Através das minhas redes sociais, eu passo muito essa informação, passo muito conhecimento. E é uma coisa bem interessante, porque a gente vem elevando a capacidade, vem elevando também o conhecimento para cada vez mais estar lucrando bem mais. Pois é, essa questão dos bitcoins aí, a discussão sobre moeda virtual já acontece em várias partes, aí a gente acompanhou Imperatriz, mas já acontece em várias partes aqui, não só do Maranhão, mas em todo o Brasil. É um mercado que vem crescendo bastante. Agora, o que a gente pode passar aqui também de dica para as pessoas é que, independentemente do investimento, as pessoas devem procurar se informar para que não possam perder seu dinheiro. O investimento é justamente para ganhar, para faturar mais, né? Agora, 7 horas e 16 minutos, aqui no Bom Dia Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. O plenário da Câmara aprovou na noite de ontem um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos sobre o uso da base de lançamento de Alcântara, assinado em março deste ano. O acordo de salvaguardas tecnológicas, assinado entre os dois países, contém cláusulas que protegem a tecnologia americana de lançamento de foguetes e estabelece normas para técnicos brasileiros quanto ao uso da base e sua circulação nela. Caso seja aprovado pelo Senado, o acordo permitirá que o Brasil ingresse em um mercado que movimentou, em 2017, cerca de 3 bilhões em todo o mundo, segundo dados da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. O Ministério da Educação divulgou orientações sobre o horário das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.727 municípios. Como a aplicação segue o horário de Brasília, dependendo do local, os relógios podem estar até 2 horas atrasados e os participantes devem ficar atentos. Cerca de 5 milhões e 100 mil pessoas estão inscritas para o exame. Os portões de acesso aos locais de aprovação serão abertos e fechados em horários diferentes nos estados. Isso porque, pela extensão territorial do país, existem diferentes fusos horários. Os estudantes que chegarem após o fechamento dos portões não poderão fazer o exame. Os usuários do transporte público de São Luís já podem fazer a recarga de crédito do seu cartão transporte ou de meia passagem pelo celular, utilizando o aplicativo Recarga Pay. O serviço foi anunciado pela direção do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de São Luís, que afirmou não haver nenhum tipo de taxa extra para o uso. A primeira recarga tem um bônus de R$10. Segundo o SET, no decorrer dos próximos anos, deve chegar a 100% esse método de pagamento, retirando cada vez mais a circulação de dinheiro nos coletivos da ilha. O pagamento por meio de cartão evita o problema da falta de troco nos ônibus e reduz a ocorrência de assaltos. Foi divulgado pela Universidade Estadual do Maranhão o gabarito preliminar da primeira etapa do processo seletivo de acesso à educação superior, o PAES 2020. A prova foi realizada nesse domingo, em 23 municípios maranhenses. De acordo com informações da universidade, para este ano, foram 66.746 mil inscritos para a disputa de 4.030 vagas para a UEMA e as 910 para a UEMA Sul. A previsão da instituição é que a lista de convocação para a segunda etapa do PAES 2020 seja divulgada a partir do dia 9 de novembro e as provas sejam realizadas no dia 24 de novembro, das 13 às 18 horas. Os candidatos aprovados devem verificar os seus locais de prova pelo site do vestibular. E no próximo bloco, 3 pessoas são presas por envolvimento em crimes de furto e estelionato. Os destaques da segurança com Silvan Alves.
E mais, expectativa boa de contratação de pessoas para as festas de fim de ano. Há uma estimativa próxima de 100 mil pessoas só no setor de varejo. Agora são 7 horas e 19 minutos. A gente vai com imagens ao vivo da Avenida dos Portugueses, um dos braços da BR-135 neste momento agora. Você verificando o trânsito na Avenida dos Portugueses, ali na área Itaquibacanga. O Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 23 minutos, o Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e uma operação da Polícia Civil prendeu 3 homens por suspeita de envolvimento em crimes como furto e estelionato aqui na capital. Este ano, mais de 100 pessoas foram presas em ações de combate a esses tipos de crimes. Milton César Santos, 39 anos, preso por estelionato, associação criminosa e uso de documento falso. Segundo a polícia, ele teria pelo menos 12 documentos falsificados que eram utilizados em financiamento de veículos. Ele já havia sido preso em flagrante anteriormente. Ele, juntamente com um grupo de pessoas, estava adquirindo veículos através de meios fraudulentos. Isso foi descoberto pela Delegacia de Roubos e Furtos e, à época, fevereiro de 2019, foi dado o cumprimento à prisão em flagrante dele. Sérgio Souza de Oliveira Júnior, o gigante. Ele é um dos homens que aparecem neste vídeo tomando um carro de assalto no bairro Jardim Renascença. O caso aconteceu em junho deste ano. Sérgio já foi preso outras 2 vezes. Todas as duas também pelo crime de roubo, né? Crime de roubo com posse de arma de fogo. Então, demonstra isso ser um indivíduo de alta periculosidade e que todas as vezes que age nesse tipo de crime, ele se utiliza da arma de fogo, né, para cometer seus crimes. Jonathan Michel Costa Chaves, o John John. Ele tem só 18 anos e, de acordo com a investigação, uma ficha criminal extensa. Segundo a polícia, Jonathan já cometeu pelo menos 3 assaltos a motoristas de aplicativos. O último deles aconteceu em julho deste ano, no bairro do Araçagi. Ele teria feito um motorista refém usando uma faca. O carro foi recuperado e a polícia agora investiga o envolvimento dele com as últimas mortes registradas aqui em São Luís. A operação foi realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos e de Roubos e Furtos de Veículos. Até o momento, 118 pessoas já foram presas e 894 veículos recuperados este ano. Elas refletem justamente um planejamento estratégico operacional que a SPCC vem adotando no que diz respeito ao combate efetivo aos crimes patrimoniais aqui na região metropolitana. No Bom Dia Maranhão a gente segue falando de segurança, já está aqui comigo Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo, bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, a gente vai falar de um caso grave, que era um servidor público, maqueiro, trabalhava no Hospital Socorrão e acabou sendo preso aí por envolvimento com facção criminosa, é isso? É, exatamente. A polícia vinha fazendo uma investigação e constatou que o Kenilson de Oliveira Correia, ele que é conhecido também como Dida Marley, Gordão ou Sequinho, né, que são os apelidos que ele tem lá mesmo, onde ele trabalha como maqueiro lá no Socorrão, ele na verdade era um informante integrante de uma facção criminosa, uma facção criminosa que age aqui na capital. E desde que o Galego, que é a liderança de uma facção lá da Vila Embratel, foi baleado na noite do sábado, está internado no hospital, né? Levou vários tiros, está internado lá no hospital. O Sequinho, ele estava passando informações justamente para a facção rival, né, dando informações, até possível alta, quando ele poderia ter alta, a facilidade, inclusive, se quisesse entrar no hospital, né, a vulnerabilidade, os momentos de vulnerabilidade na segurança, para eles entrarem no hospital e terminarem o serviço, que no caso, né, entre aspas, seria assassinar o Galego. Até porque as pessoas não desconfiam, né, Silvana? Ele é servidor de lá, funcionário do Socorrão. Acesso a todas as dependências do hospital, né? E aí o pessoal do DI, da Polícia Militar, tinha esse monitoramento, acabou indo, fazendo a prisão dele e levando ele para a SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Na mochila dele, Eduardo, uma prova da ligação, além dos diálogos que tinha por telefone celular, aplicativo de mensagem, há uma ficha de filiação nessa facção criminosa que estava dentro da mochila dele, que também foi apreendida e encaminhada para a delegacia. O que comprova ainda mais, né, Silva, a participação dele, lamentavelmente, servidor público,
trabalhador trabalhava no Hospital Socorrão, mas teve envolvimento aí com o crime, lamentavelmente. Silvana, teve uma mulher que foi presa na cidade de Imperatriz, suspeita aí de envolvimento com o tráfico internacional de drogas, né? Exatamente. Essa mulher, ela vinha respondendo a um processo na Justiça, o processo da Justiça Federal. A Ivani Bezerra Belfort, ela era acusada de ser uma das maiores fornecedoras de cocaína, não é? Vinda da Colômbia, vinda da Bolívia, naquela conexão que entra ali por Mato Grosso para chegar em Palmas, no Tocantins, e chegar em Imperatriz. Então ela seria o principal elo de ligação dessa quadrilha investigada na época pela Polícia Federal, e a Justiça Federal, ela tinha um processo que respondia na Justiça Federal por causa desse envolvimento com o tráfico internacional, e aí ela acabou sendo presa. No caso, a prisão foi efetuada pela Polícia Civil, pela 10ª Delegacia Regional lá de Imperatriz. Foi dada ciência, já que o mandado de prisão dela é da Justiça Federal, foi dado ciência e ela já está na unidade prisional lá de Imperatriz. Tá ok? Participação de Silvan Alves todos os dias aqui falando sobre segurança. Obrigado, Silvan. Ok, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Ok, Silvan Alves, que de segunda a sexta está aqui no Bandeira 2, antecedendo o Bom Dia Maranhão às 6 horas da manhã aqui na TV Difusora. Agora, 7 horas e 28 minutos, a gente vai conferir agora como fica o tempo para esta quarta-feira aqui em São Luís e também em cidades do interior do estado. A gente já acompanha aqui na tela, já aparece a capital São Luís. Inclusive, a gente recebeu informação que aqui na região central da cidade, na manhã desta quarta-feira, já estava inclusive chovendo, né? O que não é muito comum para o mês de outubro, normalmente já começa mais ali para o final do ano, mas a gente recebeu a informação que aqui na região central de São Luís já choveu na manhã desta quarta-feira, uma chuva bem rápida, mas choveu na região central da cidade. Capital São Luís, previsão do tempo para esta quarta-feira, céu claro, parcialmente nublado. Estava dando conta aí por ausência de chuva, mas já teve mais chuva rápida na manhã desta quarta-feira. A mínima para a capital maranhense é de 25, a máxima de 32 graus. Cidade de Imperatriz, céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuva ocasional ou isolada lá na cidade de Imperatriz. A mínima é de 24, a máxima é de 33 graus. Vamos agora para a cidade de Caxias, onde o céu também deve ficar parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva. A mínima para Caxias é de 25, a máxima, bastante calor na cidade de Caxias, pode chegar a 36 graus. Vamos virar a página agora, vamos para outros 3 municípios aqui do estado do Maranhão. A gente começa com a cidade de Bacabal, previsão para esta quarta-feira de céu parcialmente nublado e probabilidade de chuva isolada durante a madrugada para o município de Bacabal. Mínima de 26, máxima de 34 graus. Cidade de Pinheiro, região da Baixada Maranhense, céu parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva, pelo menos essa é a previsão para a cidade de Pinheiro. Mínima de 26, máxima de 34 graus. Codó também muito calor nesta quarta-feira, onde o céu deve ficar parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada durante a madrugada. A mínima lá no município de Codó pode ser de 26, chegar a 26 graus, e a máxima, calorão também lá na cidade de Codó, pode chegar nesta quarta-feira a 37 graus. 7 horas e 30 minutos, seguimos aqui com o Bom Dia Maranhão e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, uma boa notícia, né? Divulgou uma estimativa aí sobre os postos de trabalho temporários para o Natal deste ano. De acordo com a pesquisa, há uma estimativa de contratação de 91 mil trabalhadores temporários para atender ao aumento da demanda do varejo no período natalino. Confira na reportagem de Ciro Mineiro. A Keitiane estava há cerca de 4 anos à procura de um emprego. A oportunidade surgiu nesta loja no centro da capital, que deu início às contratações temporárias. Estou muito feliz, né? Porque é uma coisa assim que eu vinha buscando há 4 anos e eu não tinha nenhuma oportunidade. E aqui eu tive a oportunidade e eu estou agarrando com toda a força que eu puder, né? Com a proximidade do período natalino, as contratações são necessárias para que se possa dar conta de atender a grande demanda de consumidores. Só essa loja pretende contratar até o fim do ano quase 50% a mais de funcionários. Nesse período do Natal a gente sempre contrata bem mais, porque é o período em que o pessoal vem mesmo para a rua. E esse ano tem um diferencial, que esse ano nós temos a Rua Grande toda remodelada, modernizada, e com isso acreditamos nós que a venda vai ficar bem melhor. Segundo informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, para esse ano espera-se a contratação de 91 mil trabalhadores temporários para atender o aumento da demanda do varejo no período natalino, ou seja, 4% a mais que em 2018. Entre os setores,
Os maiores volumes de contratações deverão ocorrer nos ramos de vestuários e de hiper e supermercados. De acordo com a pesquisa de intenção de confiança do empresariado local, aí feita pela FEComércio, a gente verificou um crescimento de 18% na intenção de contratar empregados nesse fim de ano no comércio de São Luís. Como ano passado a gente teve algo em torno de 950 postos de trabalho criados, a perspectiva da FEComércio é que a gente tenha a criação esse ano de 1.100 vagas no comércio de São Luís para atender esse aumento de demanda e de vendas nos últimos meses do ano. No acumulado do ano, o Maranhão alcançou média superior que a do Nordeste e até dos demais estados brasileiros. O mercado maranhense de trabalho formal cresceu quase 2% entre janeiro e agosto. A expectativa para esses últimos meses de 2019 é que mais de 1.000 novas vagas sejam ofertadas no comércio de São Luís. Alguns setores específicos já conseguiram ampliar esse mercado de trabalho, especialmente o setor de serviços, construção civil, foram alguns setores que conseguiram impulsionar essa criação aí de vagas no mercado de trabalho. O comércio ainda não conseguiu ter um saldo positivo no ano, a gente ainda tem um déficit de empregos menor, bastante pequeno já, e a perspectiva é que a gente sane esse déficit de emprego aí com esse aumento de vendas no último trimestre do ano. Notícia boa, né? Festas de fim de ano se aproximando, sempre tem essa contratação temporária, o Maranhão respirando bem aí, né? Tem uma expectativa melhor do que em outros estados, por exemplo. Aqui na região Nordeste está muito bem também. E a gente lembra que essas contratações temporárias, o profissional, o servidor, ele acaba se efetivando no cargo, por isso é muito importante. E olha, Imperatriz, a expectativa do comércio também para o período de festas de fim de ano são de boas vendas e contratações, como mostra a repórter Isabel Gomes. Foram 157.213 empregos com carteira assinada em todo o país. O número foi divulgado pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. De acordo com o Ministério da Economia, este resultado divulgado pelo CAGED foi o melhor para os meses de setembro desde o ano de 2013. Economia otimista ainda mais porque nos últimos 3 anos as demissões eram constantes e em 2019 a roda do emprego voltou a girar. No primeiro semestre, apesar de toda a retração que houve na economia, a região Nordeste ainda puxou o emprego a nível de Brasil. A Bahia, por exemplo, o estado da Bahia puxou o primeiro lugar e o Maranhão sempre acompanha no segundo lugar. O comércio ele tem um giro muito bom, né? Eu acho que de maio para cá, maio, junho, julho, agosto, setembro, o comércio ele deu uma reagida, né? Deu uma melhorada no comércio e com essa reagida no comércio aí, o fluxo de venda melhorou e com o fluxo de venda melhorando, a gente aqui teve que aumentar o quadro de funcionário. 8 setores tiveram maior visibilidade e entre eles serviços, comércio e construção civil. O setor de serviços é o que Letícia faz parte. Eu fui contratada como jovem aprendiz, passei por 1 ano e 5 meses de experiência, fui recontratada em setembro desse ano e para mim é importante ter carteira assinada para eu ter os benefícios trabalhistas. Os dados divulgados pelo CAGED indicaram ainda que todos os estados do Brasil criaram empregos formais no mês de setembro. E após a identificação de fraudes com operações de cartão de crédito, débito, cometida por estabelecimentos comerciais do Estado e pessoas físicas, a Secretaria de Fazenda compartilhou as informações com a Receita Federal. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, Magno Vasconcelos, que é secretário adjunto de Administração Tributária. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, eu queria que o senhor explicasse primeiro que situação é essa, como é que foi identificado esse tipo de problema até que se repassasse à Receita Federal? Também, o artigo 199 do CTN, Código Tributário Nacional, prevê convênios entre os fiscos, tanto estadual, federal e municipal. A Lei 8.137, que trata da relação de consumo de crimes contra a ordem tributária, também prevê a obrigação do servidor público, ao tomar conhecimento de alguma infração, comunicar ao Ministério Público. O que nós estamos fazendo? Notificamos as empresas, notificamos as pessoas físicas que utilizaram máquinas de cartão de crédito e não comunicaram essas operações ao fisco, o que causou uma evasão fiscal de um valor considerável. Isso aí é considerado crime também, não é isso, secretário? Exatamente. Além de ser a sonegação, ela não sendo regularizada no prazo devido, constitui crime contra a ordem tributária. Agora, já houve algum diálogo por parte da Secretaria junto às empresas, seja pessoa jurídica ou pessoa física, já um diálogo justamente para tentar resolver essa situação de forma, digamos assim, harmoniosa?
Sim, as empresas, aquelas que possuem DTE, que é o domicílio tributário eletrônico, foram notificadas. As pessoas físicas que foram identificadas com o endereço também foram notificadas. E o prazo para que elas se regularizassem já, inclusive, expirou, mas nós estamos concedendo novamente um prazo para que elas se regularizem de forma espontânea, para que evitem que haja um agravamento nas penalidades que eles sofrerão. Como é que essas pessoas, tanto física quanto jurídica, as empresas, enfim, têm reagido a essa situação, têm recebido essa situação, eles têm se mostrado atenciosos, com vontade de resolver o problema ou de fato tem complicado a resolução? Muitos não sabem da gravidade do que cometeram e por causa disso talvez não tenham nos procurado na expectativa que nós tínhamos inicialmente. Agora que estamos divulgando mais ainda esse fato que ocorreu, vamos comunicá-los novamente para que eles se regularizem, mas esperamos que essa expectativa realmente seja atendida e que eles se regularizem. Estamos buscando essa regularização de forma espontânea, porque as penalidades são muitas e a gravidade do que foi cometido também é muito grande. É bom que fique claro que é um problema que o Estado deixa de arrecadar também, não é isso, secretário? Exatamente. Anualmente foram sonegadas algo em torno de 190 milhões de operações. Isso impacta na nossa receita. Isso foi no ano de 2018 ou vem acontecendo ao longo dos anos? Isso, só em um ano. Podemos retroagir para 5 anos. Isso é anual. 190 milhões. Exatamente. Porque as operadoras de cartão de crédito, elas são obrigadas a informar tanto ao fisco estadual como ao fisco federal todas as suas operações. E o que nós fizemos? Nós cruzamos essas informações por eles prestadas com as informações prestadas pelas empresas e com os sócios das empresas. E identificamos que a maioria deles, e muito grande o número de sócios, não informaram o fisco. Eles simplesmente registraram as máquinas em seu nome, pessoa física, e efetuaram operações de comércio e acaba que essa operação não sendo informada, ela redunda numa sonegação de imposto. Também ocorreu com pessoas físicas que não têm participação em empresas. E a continuidade da operação de comércio caracteriza também a sonegação de imposto. E para que fique claro, que os telespectadores entendam, esses 190 milhões de reais que, por exemplo, anualmente deixaram de ser arrecadados, seria um dinheiro que seria, por exemplo, para ser utilizado de que forma? Os 190 milhões são da operação. Sobre essa operação incide o imposto. É algo em torno de 20, 25 milhões. Então, isso representa bastante para o Estado. A receita do Estado, as receitas do Estado, elas correspondem à metade delas de impostos estaduais. E o ICMS, que incide sobre essas operações, é o imposto principal dessa receita. Isso para ser investido em áreas como saúde, educação, por exemplo? Exatamente. O poder público, ele dispõe de receitas, tanto do ponto de vista tanto da federal, que são as transferências federais, que é o Fundo de Participação e outras transferências obrigatórias, como as receitas próprias, que é o ICMS, que eu disse a maior fonte de receita, o IPVA e o TCD. O ICMS sendo sonegado, ele prejudica demais a administração pública. O poder público fica inviabilizado economicamente de cumprir com a sua obrigação social. Então, o cidadão que deve ser o cidadão que cobre do governo, que cobre do Poder Executivo, a sua obrigação de fazer com que a população tenha melhores condições de vida, melhor qualidade de vida, ele também tem que contribuir. E isso não é só no Maranhão, não é só no Brasil, são em todos os países do mundo. Em relação a essa questão, foi comunicada a Receita Federal. Qual será o próximo passo agora, secretário? Então, comunicado à Receita Federal também tem a sua parcela de interesse, uma vez que, havendo sonegação de receitas, a sonegação de rendimentos, consequentemente a sonegação de imposto de renda, eles irão certamente fazer as suas verificações e suas investigações. Cabe também a nós fazer a representação fiscal crime contra a tributária, ao Ministério Público, mas esperamos que não tenhamos que chegar a esse ponto, assim, que aqueles que realmente sonegaram se regularizem, procurem a Secretaria de Fazenda e efetuem, espontaneamente ainda pode fazê-lo, a regularização desse tributo que foi sonegado. Gostaria de agradecer a presença aqui do secretário adjunto da Secretaria Estadual de Fazenda, Magno Vasconcelos. Muito obrigado, secretário. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado, secretário Magno Vasconcelos. E no próximo bloco, o deputado federal maranhense se afasta do mandato para tratamento de saúde e aprovado o texto base da reforma da Previdência no Senado. Você vai saber como os senadores maranhenses votaram. Os bastidores da política com John Coutrin. Agora 7 horas e 42 minutos, intervalo rapidinho, o Bom Dia Maranhão volta já já, a gente vai com imagens ao vivo, agora da BR-135, próximo ao Cajueiro, na zona rural aqui da capital maranhense, trânsito bem tranquilo neste momento, na zona rural de São Luís, ali nas proximidades do bairro Cajueiro. Bom Dia Maranhão volta já.
7 horas e 45 minutos, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e agora a gente vai falar de política. Eu já recebo o John Coutinho aqui comigo. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa com a notícia que um deputado federal, Bira do Pindaré, deputado federal maranhense, ele vai ter que se afastar aí por alguns dias por conta de tratamento médico, né? É, exatamente. A cirurgia do deputado federal Bira do Pindaré acontece hoje em Brasília, no Hospital de Brasília, né? Em um hospital de Brasília. E o deputado federal Bira do Pindaré se afastará por alguns dias, até a recuperação dele. O que acontece? O deputado Bira do Pindaré, ele descobriu um lipoma na coluna cervical, ou seja, não é nada grave, é benigno, né? Mas é preciso retirar porque vai crescendo, Eduardo, e causa um certo incômodo, né? Certas dores ali nesta região. Então o deputado optou por retirar logo, fazer logo esse procedimento cirúrgico e ele deve passar alguns dias fora ali, né, das atividades parlamentares. Mas, graças a Deus, não é nada grave com o deputado Bira do Pindaré, portanto, hoje a cirurgia é em Brasília e creio eu que na próxima semana ele já esteja de volta, né, ao seu mandato parlamentar. Claro, intervenção médica, vai ter acompanhamento médico, claro, qualquer tipo de cirurgia, por mais simples que seja, tem que ter esse tipo de acompanhamento, essa preocupação, mas a gente torce que a cirurgia seja um sucesso e o deputado federal Bira do Pindaré possa retomar suas atividades parlamentares já o mais breve possível. John, a gente fala também ainda sobre a questão do debate do Congresso Nacional, um debate de extrema importância para o país, que é a questão da reforma da Previdência. Teve a reforma trabalhista, que a gente debateu muito aqui no Bom Dia Maranhão, sobre a reforma da trabalhista, agora a reforma da Previdência, que já foi aprovado o texto base no Senado Federal, não é isso? Perfeito, aprovado o texto base ontem, em segundo turno, em plenário, no Senado Federal, e agora hoje retoma a partir das 9 horas pela manhã. Agora pela manhã é a votação de dois destaques, né? Que pode ser alguma alteração específica do texto. Quais são esses dois destaques? Refere-se às aposentadorias especiais. Aposentadorias especiais no que tange aí a atividades de risco, né? E aquelas pessoas que trabalham, né, ali com produtos, né, que podem causar dano à saúde. Então, em locais podem causar dano à saúde também. Então, são esses dois destaques que devem ser votados hoje, ali no Senado Federal. Votação ontem, o governo conseguiu aprovar de forma bem vantajosa, bem larga, né? Ali 60 votos contra 19 contra. Então o governo obteve essa vitória. A reforma da Previdência agora vai para a sanção do Congresso, né? Precisa de um tempinho aí, promulgação do Congresso, na verdade, promulgação da reforma da Previdência no Congresso, e aí passa a entrar em vigor. Portanto, então hoje apenas esses destaques. Ontem já foram rejeitados alguns deles e hoje deve ser apreciado ali também. O senador Everton, ele ontem se posicionou, votou contra, tanto o senador Everton, tanto quanto o Everton quanto a senadora Elisiane, votaram contra esse projeto da reforma da Previdência, né? E o senador Roberto Rocha votou favorável. Nós temos um trecho aí do posicionamento do senador Everton ontem, ali na tribuna do Senado. Vamos acompanhar. O PDT teve a sua postura coerente, um bom combate e uma luta que não acabou. Continuaremos aqui no texto principal, nos destaques e lutando para que não se passe, não se retire nenhum tipo de direito dos nossos trabalhadores do Maranhão, do Piauí, de todos os estados do Nordeste que poderão ser afetados e aí com a Amapá, por todas as regiões do nosso Brasil. O PDT vota não à reforma e vota a favor dos nossos trabalhadores. Tá, então, o posicionamento do senador Everton, né, John? Só reforçando, então, o senador Everton e a senadora Elisiane, que votaram contra a reforma da Previdência, e o senador Roberto Rocha, os senadores maranhenses, o senador Roberto Rocha, que votou aí a favor. John, só para encerrar, o plenário da Câmara também, outro assunto importante, tanto aqui para o país, mas também para o Maranhão, que é o acordo aí de salvaguardas envolvendo a discussão, debate acontecendo ainda também, o acordo de salvaguardas envolvendo a base aérea de Alcântara, né? Isso, aprovado ontem na Câmara, ainda vai para o Senado, claro, foi aprovado na Câmara. Esse acordo é projeto de decreto legislativo, esse acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Bolsonaro esteve lá em março com o Donald Trump, lá nos Estados Unidos, e assinou esse acordo, ou seja, para a utilização aí pelos Estados Unidos da base, do CLA, e proteção da tecnologia. O que acontece? O Brasil, né, pode ganhar o CLA, pode ganhar algo em torno de 40 bilhões de reais por ano a partir de 2040, né, com esse acordo. E outro ponto importante a ser observado
é as comunidades quilombolas, as famílias, algo em torno de 350, que segundo estudos feitos pelos ministérios, né, podem ser removidas com a expansão da base de Alcântara, porque ele vai ser utilizado não só pelos Estados Unidos, mas também por outros países. Então, com essa expansão, essas famílias podem aí, né, ser removidas, 350 famílias quilombolas na área da região do CLA, Centro de Lançamento de Alcântara. Mas o projeto é muito importante, sendo observado este ponto, é muito importante para o Brasil, para o Maranhão, né, como propulsor de desenvolvimento econômico, investimentos no setor aeroespacial. Então o Brasil se insere, o Maranhão se insere. Foi importante usar a bancada do Maranhão, todos os deputados, a maioria, aliás, votou a favor. Quem se posicionou contra foi o deputado federal Bira do Pinaré, do PSB. Ele manifestou um voto contrário. Todos os demais, inclusive o deputado Márcio Gerri do PCdoB, o PCdoB e o governador Flávio Dino, foram favoráveis, né, à aprovação desse projeto aí, desse acordo de salvaguarda com os Estados Unidos. Portanto, aí é importantíssimo para o Maranhão, aprovado ontem, portanto, ali na Câmara dos Deputados. Pois é, tem várias questões importantes para ser debatidas, né? Questão econômica, questão tecnológica, questão social também, que é muito importante. Diogo Coutrinho, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Isso, a gente volta até amanhã, Eduardo. Tá ok, John, falando aqui com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, no nosso quadro de política. 7 horas e 52 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e quase 1 milhão de famílias beneficiárias pelo Bolsa Família aqui no estado terão direito este ano ao 13º. Mas é preciso estar com os dados em dia para não perder o benefício. As famílias cadastradas para receber o Bolsa Família em dezembro de 2019 vão receber o pagamento em dobro. A Flávia é mãe solteira do José. Está desempregada e recebe R$ 48 do benefício. O abono veio em boa hora. O dinheiro sempre é bem-vindo a mais. E aí, com esse dinheiro, eu ainda vou pensar, mas provavelmente vai ser para comprar fralda, alguma coisa a mais para ele. O Wellington foi registrado hoje no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, na expectativa para conseguir o benefício e, de quebra, ainda receber o abono. No momento com ela, aí quem trabalha sou eu, lá, e os outros trabalham, mas que minha sogra tem a aposentadoria dela, né, a parte dela, e eu, como eu trabalho agora no momento, estou trabalhando de serviços gerais, eu ajudo na renda lá, que a renda, pode dizer a renda, o total da renda. O valor da renda. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda direta para famílias pobres e extremamente pobres, com renda mensal de até R$ 178 por pessoa. O dinheiro extra previsto para dezembro é um abono natalino autorizado pelo governo federal pela primeira vez desde que o programa foi criado. Com base na folha de pagamento deste mês, o Maranhão tem 948.346 famílias beneficiárias com cadastro ativo. Em média, para este número, o repasse mensal é de R$ 204 milhões. Com o incremento, a previsão é que as famílias do estado recebam cerca de R$ 408 milhões em dezembro. Isso não quer dizer que as famílias que, por algum motivo, deixaram de receber ou que elas receberam 3, 4 meses, elas venham receber o proporcional. Não, ele não é incorporado como um 13º para o programa. Ele é, sim, um abono natalino para essas famílias que vão estar na folha de pagamento de dezembro de 2019. De acordo com o texto publicado no último dia 16, o dinheiro vai ser depositado entre os dias 10 e 23 de dezembro. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social alerta que beneficiários com cadastro desatualizado podem ficar sem receber o benefício e o abono. Para regularizar a situação, é preciso comparecer ao CRAS ou Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Na capital, o Centro de Referência de Assistência Social fica na rua Roma Velha, no bairro Fé em Deus. Nós temos famílias no Maranhão em processo de revisão cadastral, atualização cadastral, averiguação cadastral, famílias que estão chegando perto de 2 anos de cadastro que precisam novamente atualizar seu cadastro. Então, é importante que essas famílias verifiquem se o seu benefício está com seu cadastro atualizado para que ela não seja surpreendida de, no mês de dezembro, não só deixar de receber o benefício do Bolsa, da folha de dezembro, como também não ter
acesso, não conseguir receber o abono natalino. E em Caxias continuam as ações em comemoração ao Outubro Rosa. Uma roda de capoeira formada apenas por mulheres chamou a atenção para a importância da prevenção e tratamento da doença. A apresentação do Grupo Mulher Capoeira foi realizada na Praça da Matriz, local que faz parte do Centro Comercial de Caxias, com grande circulação de pessoas, exatamente para chamar a atenção. É a maneira que nós temos de manifestar um pouco mais, né, a cada dia o nosso trabalho, que é a capoeira, que é o que gostamos de fazer, e mexe com o coração, com a população, é muito gostoso. Estas praticantes de capoeira fazem parte do Guerreiros do Quilombo, que há 29 anos realizam um trabalho voluntário, aulas do esporte aos finais de semana em vários bairros da cidade. Desta vez, os integrantes do grupo decidiram fazer um aulão aberto com o tema Outubro Rosa. A gente adora a campanha também para que as pessoas se conscientizem e fazer o autoexame, né? Para que não, quando eles for descobrir, não seja muito tarde, entendeu? Porque o câncer tem cura, né? O diagnóstico precoce ele tem cura. Ano que vem nós vamos comemorar 30 anos desse grupo aí que vem desenvolvendo um trabalho muito bom na nossa cidade, trabalhando sempre com o social, e hoje é uma demonstração desse trabalho nosso. Além da roda de capoeira, foi repassado informações para mulheres sobre prevenção do câncer de mama. Quando a Meriana nos convidou para vir aqui, né? Ela ia fazer a apresentação da dança e que a gente tivesse aqui com as camisas para a gente vender. E a forma que as pessoas têm de nos ajudar, e a gente fica muito grata com pessoas assim como a Merinha e vocês também, que ajudam a gente e outras pessoas. Quem quiser nos ajudar dessa forma, a gente está aqui vendendo as blusas e vamos aonde chamar a gente está lá presente. Pois é, campanha de extrema importância, a campanha Outubro Rosa acontecendo também no município de Caxias, em várias cidades maranhenses. Aqui em São Luís, por exemplo, aconteceu o dia D, no último final de semana, no sábado, um grande evento no Parque do Rangedor, com atividades físicas, com trabalho aí educativo, enfim, com conscientização, trabalho de conscientização voltado aí para a prevenção do câncer de mama, coordenado aí pela Secretaria Estadual de Saúde. Olha, pessoal, continue acompanhando a nossa programação aqui na TV Difusora. Daqui a pouco, às 11 horas, tem o Tudo de Bom. Logo depois, Tudo de Bom com a Jéssica Lima. Logo depois, o Hora D com a minha amiga Kate Almeida, a partir de meio-dia até as 13h30, trazendo aí outras notícias, também as principais informações de todo o Maranhão. Continue acompanhando também as informações aí, notícias do nosso portal ma10.com.br. Eu fico por aqui por hoje. A todos uma ótima quarta-feira. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês em todo o estado do Maranhão. A gente se vê qualquer dia. Valeu, grande abraço.